Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar o Dr. Ramiro Sequeira e dizer-lhe que irei fazer alguns comentários de natureza política que não são propriamente questões e, portanto, não implicam um comentário da parte do Presidente da Comissão Executiva. Quero, no entanto, dar aqui nota e informar esta mesma Comissão que o Governo, ainda ontem, respondendo a um requerimento do CDS, que data de dezembro, remeteu, passado 2 meses, o plano de reestruturação. Portanto, finalmente, o plano de reestruturação foi apresentado ao Parlamento. E há aqui, politicamente, isto pode ser dito como é evidente, e uma leitura política que é o desrespeito do próprio Ministro, que parece que brinca com o Parlamento quando na véspera, e esperou pela véspera destas audições, para enviar o documento ao Parlamento. E, portanto, eu só tive a oportunidade de verificar aquele mesmo plano de forma sumária. Mas não resisto aqui a apresentar aquilo que é uma das partes do documento. O documento fala, e como é compreensível, e nós dissemos isso na altura, nas audições aqui com o Sr. Ministro, que haveria seguramente partes que eram segredo comercial e que não podiam ser divulgados. Mas e nós temos recebido isso, eu próprio estou na Comissão também de Inquérito ao novo banco, há formas de enviar os documentos, aliás, a própria TAP já enviou, se bem me recordo, um documento a esta mesma Comissão, que tinha o tal caráter confidencial e, portanto, tem formas de se poder fazer essa mesma divulgação. À COF, exatamente, não foi aqui. E, portanto, mas eu não resisto precisamente a um dos slides dessa mesma apresentação, do plano de reestruturação, que diz: TAP SGPS, painel de reestruturação, uma viagem desafiante pela frente. E o que é que nós temos? Temos tudo rasurado. É em branco, é negro. E, portanto, quer dizer, que raio de informação é esta que está a ser protestada ao Parlamento e, nas palavras do Sr. Ministro, aos portugueses? É um total desrespeito, na véspera, terem feito chegar apenas esta informação. Podia sido mais útil ter chegado mais cedo e podermos aprofundar com outro detalhe, com outra informação, nesta mesma audição. E, portanto, demorou cerca de 2 meses. Mas dizia eu, o senhor Presidente da Comissão Executiva da TAP, que é um jovem, assume aqui uma responsabilidade grande e, portanto, eu tenho que saudar isso, porque é um ato de coragem também, como é evidente. Mas não posso esquecer, não posso ignorar aquilo que foi o caminho seguido em Portugal e aquilo que foi o caminho seguido por outros Estados com outras companhias aéreas. A Lufthansa, a Air France, KLM, mantiveram os parceiros privados nas suas empresas. Não os mandaram porta fora. E o que é certo é que quem estava, e já lá irei depois aqui ao confronto de alguns dados, mas quem estava a gerir a TAP, que seguramente com erros que eu também já assumi, mas eram profissionais na área da aviação que eram reconhecidos e, portanto, tinham um rumo e conseguiram desenvolver um trabalho e ter uma TAP, e transformar uma TAP e um processo de transformação na TAP que em 5 anos, como eu já disse noutras audições, em 5 anos transformou a TAP entre aquilo que era uma determinada realidade e aquilo que passou a ser outra realidade. Já referi os números do EBITDA, número de trabalhadores, etc., frota e renovação da frota que tanto se fala hoje e que o Sr. Ministro fala tanto, são decisões que foram assumidas precisamente pelos privados. O Dr. Ramiro Sequeira fala na questão da crise pandémica, nas quebras que houve de operação, e depois fala aqui naquilo que são as previsões da IATA e previsões que já não colam com a realidade. O problema das previsões é precisamente esse, que é quando há um desfazamento enorme entre aquilo que é uma previsão e depois aquilo que é a própria realidade. E, portanto, quando se apresenta, eu lembro-me dos vários cenários, eu acho que devemos estar a trabalhar, não tenho agora aqui o plano à minha frente, mas seguramente naquele cenário mais pessimista de todos. Nem sei se já não o vamos ultrapassar, muito provavelmente, porque a situação é manifestamente preocupante. Quer dizer, quando nós ouvimos falar que há uma quebra de 93% daquilo que é a operação, quer dizer, significa os aviões todos parados, os aviões todos em terra, e, portanto, isto é, como é evidente, um problema. E, portanto, eu não percebo, e aí não gostava de ouvir uma explicação do Dr. Ramiro Sequeira, que tem a ver com como é que atinge-se o break-even da operação em 2023. Se nós estaremos aqui a ser otimistas demais. E depois entramos aqui numa outra questão, e eu agradeço-lhe já o facto de ter enviado a sua intervenção, porque eu pareceu-me que tinha ouvido algo e vim confirmar e ouvi bem. Ou seja, a TAP, no início deste processo,
A TAP identificou um excesso de 3 mil trabalhadores. Quando fala no início, eu calculo que ainda estivesse cá o Sr. David Neilman. Calculo. Identificou que havia um excesso de 3 mil trabalhadores. Depois disso, diz, bem, de repente, depois avaliámos bem e afinal não, já não eram 3 mil e eram 2 mil. E depois, agora a seguir, acabamos e reduzimos apenas para 800. Bem, quem é que estava enganado no diagnóstico? Então, mas quer dizer, estamos os 3 mil trabalhadores, como é evidente, ninguém quer despedimentos, estamos a falar de famílias, como é evidente. Mas, eu também, quer dizer, ouvi aqui o Dr. Ramiro Sequeira fazer um elogio às forças sindicais, aos seus empenhos, e na sua intervenção aqui diz que agradece o esforço, e eu até apontei, trabalhadores, fornecedores e demais parceiros. É bom não esquecer que é preciso um agradecimento aos portugueses. Porque os portugueses, e vai ser um esforço dos portugueses, é que estão a fazer estas injeções financeiras também na TAP. E, portanto, essa é uma questão que gostaria de colocar e gostaria de ouvir, porque a determinada altura ouço o Ministro, até em publicações nas redes sociais, muito efusivo com as vitórias com os sindicatos, mas são vitórias transitórias, como se percebe. Ou seja, há aqui uma redução, há aqui um conjunto de ações e decisões que são tomadas na empresa, mas que, como disse aqui o Presidente da Comissão Executiva, elas têm que ser confirmadas a seguir. Elas têm que evoluir, elas têm que passar do tal acordo de emergência para o acordo de empresa. E, portanto, a pergunta é, como é que nós vamos garantir isto? Como é que se vai garantir isto? Porque nós estamos a falar também de vida de pessoas e, portanto, que expectativas é que são criadas a essas mesmas pessoas? Portanto, isso será uma realidade. Já percebi que coloca os incómodos à esquerda. Já os ouvimos, mas também não nos surpreendem. Como é que a TAP vai manter o hub em Lisboa? É importante também perceber. Depois, na negociação de Bruxelas, o que é uma TAP viável? Em termos de número de aviões, número de frota, trabalhadores, número de slots. Temos um ministro que diz que o plano que apresentou em Bruxelas é viável. Então, quando é que a TAP deixa de ser viável? Essa é que é a pergunta. Se de Bruxelas vier uma resposta relativamente ao número de trabalhadores, à frota, ao número de slots, etc., em que momento é que o governo português vai dizer esta TAP não é viável? Esta TAP não assegura os interesses estratégicos, que falávamos há pouco, estratégicos, e o hub de Lisboa. E, portanto, essa questão é relevante. E, portanto, só para terminar, Sr. Presidente, e referindo aqui, aliás, referiu há pouco também o Sr. Deputado do PCP, eu também registrei Muito obrigado, isso. Sr. Deputado. Eu vou terminar mesmo, Sr. Presidente, em que disse o Dr. Ramiro Sequeira, esta pode ser uma oportunidade perdida. Não, esta é uma oportunidade para a TAP. E a pergunta que eu coloco é se não poderá ser uma oportunidade perdida. Precisamente por ficarmos aquém daquilo que são as decisões necessárias para a TAP e que podem se traduzir, termino, Sr. Presidente, e que se podem, e se podem traduzir, como é evidente, num impacto naquilo que é o bolso dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Ramiro Sequeira, 7 minutos para responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Sr. Deputado, e em concreto também pelo elogio à minha realidade. Respondendo às perguntas, permita-me. Eu peço desculpa se eu ouvirem. Obrigado. Permita-me dizer que, naturalmente, e ao longo da minha declaração inicial, assim está implícito, o agradecimento, obviamente, é para os portugueses, e para os contribuintes portugueses, porque são eles que estão a ajudar a TAP neste momento tão difícil. E nesse sentido, nunca é demais reforçar essa palavra de agradecimento a todos os portugueses. Naturalmente também me incluo, porque sou português e, como é sabido, muitos anos imigrado. Falando sobre a questão do... Eu, antes de ir ao plano, tentaria outra vez explicar a questão do número de trabalhadores. Os números não variaram porque sim. Há uma lógica de porque é que o número foi evoluindo.
E então, os 3.000 iniciais, como eu fiz questão de dizer, esse valor de 3.000 trabalhadores em excesso era se a TAP, ou seja, a administração da TAP, se tivesse decidido estar dimensionada para o que é a realidade da necessidade de produção, ou de horas de voo, ou de horas de trabalho, de 2021. Este é os 3.000. Mas decidimos não estar dimensionados para 2021. Decidimos estar dimensionados para 2022. Ora, quando estamos dimensionados em 2022, como há uma previsão de um pouco mais de horas de voo e de trabalho, surge o número 2.000. O excesso baixa de 3.000 para 2.000, porque estamos dimensionados não para este ano, mas para o próximo ano. E o número volta a baixar de 2.000 para 800, depois por um lado, das medidas voluntárias que a empresa está a pôr à disposição dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, e faz parte disso, dos acordos de emergência com que chegamos, onde estão todas as medidas que eu já enumerei, rescisões de mútuo acordo, reformas antecipadas, pré-reformas, licenças sem vencimento, também a passagem de alguns trabalhadores da TAP para a Portugália, tendo em conta que a Portugália, nos primeiros anos de retoma, está previsto que cresça pelo tipo de avião que tem, mais adequado a essa retoma e a essa procura prevista, e de então passa para 800. Portanto, não é que o número tenha variado consoante a administração, até porque os 3.000 também foi esta administração que falou dos 3.000, mas sim consoante o critério e os acontecimentos em cada momento. E, portanto, espero ter conseguido esclarecer a variação, ou a evolução, não é a variação, a evolução deste número. Sobre se a TAP se o plano é sustentável e se a TAP é sustentável. Esse é o nosso objetivo, volto a dizer. A nossa missão é, no curto prazo, que a TAP seja sustentável e, no curto prazo, é que sobreviva. Em bom rigor da palavra, essa é a missão a curto prazo. A curto e médio prazo é que seja sustentável e, portanto, em 2023 possa estar em break-even. E que a mais longo prazo, ou seja, em 2025, já seja uma empresa que dê lucro, ou seja, seja uma empresa que possa pagar dívida. E, portanto, este é o caminho que nós estamos a traçar e, obviamente, que é um caminho que está, e não é segredo de ninguém, está em avaliação e em interação, neste momento atual, com Bruxelas. As interações têm decorrido o seu caminho natural, temos tido várias reuniões e é trabalhar, é argumentar, é explicar o porquê deste investimento dos contribuintes e do Estado português fazer sentido, é o mostrar que é possível que a empresa sobreviva e seja sustentável, e este é o caminho que nós estamos a falar. E, portanto, sim, a palavra oportunidade tem que surgir, porque no meio de qualquer desgraça, nas nossas vidas pessoais ou nas nossas vidas profissionais, no meio de qualquer desgraça, surge uma oportunidade. Surge um momento em que podemos tirar algo de positivo de uma situação dramática. E esta crise, esta pandemia, não pode ser diferente. E, portanto, é tentar perceber que temos uma oportunidade para não manter a estrutura que tínhamos, porque isso não é viável, porque a procura não vai existir aos níveis de 2019, mas sim que é uma oportunidade para ser, e como foi dito também por vós, para que a TAP seja mais eficiente, seja mais produtiva, seja mais sustentável, consiga, durante o tempo que seja, e volto a dizer, sobreviver sem ser parte de um grande grupo, e ninguém sabe o futuro a Deus pertence, e portanto ninguém sabe
os interesses que possam haver num futuro em algum grupo sobre a TAP. Mas, caso isso venha a existir, a TAP tem que ter umas contas equilibradas. A TAP tem que ser uma empresa eficiente. E não estou a dizer que não o era. A TAP tinha desafios. Alguns desafios a nível de produtividade e a nível de custo unitário. Tinha alguns desafios. E estava-se a fazer um caminho para evoluir nesses desafios. E o que estamos aqui a dizer é: vamos intensificar esse caminho para resolver esses desafios, quando comparando com a nossa concorrência. E quando eu falo da nossa concorrência, não estou obrigatoriamente a falar de low cost, estou a falar também de companhias de bandeira. E, portanto, até se me... Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Doutor, estava a tentar dizer que dava mais uns segundos para terminar o raciocínio, se assim entendesse. Sr. Presidente, peço imensa desculpa, não chegou aqui a mensagem. Eu não quis tirar a palavra de imediato, fiz-lhe apenas uma chamada de atenção no sentido de abreviar. Se quiser acabar o raciocínio, dou-lhe mais uns segundos para terminar o que estava a dizer. Penso que está ok, obrigado.